Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, sintonizando com os bons amigos espirituais, agradecendo pelo início de mais um livro de estudos que falará sobre a doutrina espírita, essa doutrina que nos conforta, que nos ensina, que nos mostra como devemos nos comportar para sermos felizes. Agradecendo por toda a intuição, iluminação, proteção na noite de hoje. Que possamos compreender bem a lição desta noite, refletindo sobre nossas vidas, sobre nossas atitudes, sobre nossos pensamentos. Que esse grupo possa ser harmônico e crescer junto. Então agradecemos ao Mestre Jesus por tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia, e graças ao bom Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto no capítulo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, e a lição é os tormentos voluntários. Muito bem. Bom, a gente vai iniciar hoje o estudo sistematizado da doutrina espírita. Esse estudo ele foi elaborado pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, junto com a USE, a União das Sociedades Espíritas. Esse material foi desenvolvido há anos atrás. Ele gerou uma apostila, e essa apostila, feita em várias mãos, ela foi revisada e de uns anos para cá foi elaborado livros. Livros. Então, esses livros, esse livro que a gente vai começar hoje é uma série de vários livros que foram editados pela FEB. Ele é baseado na doutrina espírita como um todo. Então, ele é baseado na obra básica do Espiritismo, né, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, obras póstumas, a Gênese, e na obra, né, complementar. Então, por exemplo, as obras de Chico Xavier. Então, a gente vai ver hoje que ele vai citar, por exemplo, A Caminho da Luz, de Emmanuel, e ele vai usando trechos dos livros de André Luiz e outros autores ao longo desse estudo. E o estudo é feito em tópicos. Então, a cada roteiro, a gente estuda um tópico. Então, a ideia é a gente estudar um roteiro por noite. Então, a gente vai seguindo essa sequência: roteiro um, roteiro 2, roteiro 3, né? E hoje, a gente vai abordar o contexto histórico da, do planeta, da Europa em particular, no momento que surgiu a doutrina espírita. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história, para depois, na semana que vem, falar um pouquinho sobre a doutrina espírita e a gente vai se aprofundando em cada um dos termos, em cada um dos assuntos da doutrina. Então, eu mandei no grupo, né, esse livro. Não sei se todo mundo está no grupo de estudos, mas eu posso também mandar esse mesmo livro
no grupo da casa geral. Se caso alguém precise, é só pedir para a gente e a gente manda esse livro que a gente está estudando. Tá ok? Perguntas? Então, a gente vai ler um trecho e vai discutir. Mas fiquem à vontade para comentar, perguntar. A ideia aqui é que todos nós aprendamos juntos. Ficou claro? Ok, então eu vou colocar o livro na tela. Então, esse livro, né, é o programa fundamental, que são dois módulos. O módulo um que a gente está vendo, e tem um segundo livro que chama módulo 2, que eles classificaram como introdução ao estudo do Espiritismo. Então, a ideia é propiciar conhecimentos gerais sobre a doutrina espírita. Então, a gente começa hoje com uma parte histórica e a gente vai se aprofundando nos conteúdos do Espiritismo a cada reunião. Então, hoje a gente vai estudar o contexto histórico do século XIX na Europa. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Aqui tem o material, tal. E vamos começar aqui com os subsídios. O Celso continua lendo, sendo nosso leitor oficial? Por mim, sem problemas. Então, subsídios desse contexto histórico. No século XIX, representou uma dessas épocas em que fomos especialmente abençoados pela bondade superior, a despeito de todas as dificuldades assinaladas nesse período. Além das enormes contribuições culturais recebidas, fomos imensamente distinguidos pelo advento do Espiritismo, materializado no mundo físico pelo trabalho inestimável do professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que, ao codificar a doutrina espírita, adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Entretanto, é o século que dá início aos grandes movimentos revolucionários europeus que derrubaram o absolutismo, implantaram a economia liberal e extinguiram o antigo sistema colonial. Movimentos esses apoiados nas ideias renovadoras da filosofia e da ciência, divulgadas no século XVIII por espíritos reformadores denominados iluministas e enciclopedistas. Tais ideias, de acordo com o espírito Emmanuel, constituíram a base para que fossem combatidos, no século XIX, os erros da sociedade e da política, fazendo sossobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Vamos encontrar nessa pleiade de reformadores os vultos veneráveis de Voltaire, 1694 a 1778, Montesquieu, de 1689 a 1755, Rousseau, de 1712 a 1778, D'Alembert, 1717 a 1783, Diderot, de 1713 a 1784, Quesnay, de 1694 a 1774. Suas lições generosas repercutem na América do Norte, como em todo o mundo. Entre cintilações do sentimento endogêneo, foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Enfatiza ainda Emmanuel que foi dos sacrifícios desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade, substância de todas as conquistas sociais de que se orgulham os povos modernos.
Os Estados Unidos foram a primeira nação a absorver efetivamente o pensamento renovador dos iluministas. Assim é que, após alguns incidentes com a metrópole, Grã-Bretanha, os americanos proclamam a sua independência política, em 4 de julho de 1776, tendo sido organizada posteriormente a Constituição de Filadélfia, modelo dos códigos democráticos do futuro. A independência americana repercutiu imensamente na França, acendendo mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses, humilhados pelas mais prementes dificuldades depois do extravagante reinado de Luís XV. Em consequência, desencadeou-se um poderoso movimento revolucionário em 1789, a Revolução Francesa, considerado o marco que separa a Idade Moderna da atual, a contemporânea. Os sucessivos progressos culturais em todos os campos do saber humano, desencadeados pela Revolução Francesa, foram tão marcantes que o século XIX entrou para a história como sendo o século da razão, assim como o século XVIII é denominado o século das luzes. No contexto da história da civilização ocidental europeia, o século XIX, tal como os historiadores o delimitam, ou seja, o período compreendido entre o fim das guerras napoleônicas e o início do primeiro conflito mundial, é um dos séculos mais complexos, marcado por um período de profundas transformações político-sociais e econômicas, as quais tiveram o poder de influenciar gerações posteriores. Então, ele está falando um pouquinho aí sobre o que precedeu da vinda da doutrina espírita. A gente, estudando a história, a gente sabe que o planeta estava numa era daquela Idade Média, a Idade das Trevas, e o- a Europa acabou saindo dessa Idade das Trevas aos poucos, Idade Média aos poucos, surgindo os iluministas. Então foi citado vários autores, vários pensadores. Esses pensadores foram reencarnando a pedido de Jesus. Então Jesus foi encaminhando vários pensadores para tentar mudar o pensamento das pessoas no planeta, em especial na Europa. Então eles reencarnaram muita gente na Europa e com essas ideias iluministas, ideias que iluminaram o mundo, ideias que fez o pessoal pensar, refletir sobre como a gente tem que viver, os pensamentos ali de liberdade, de fraternidade, de respeito. Então foram encaminhados reencarnaram muitas pessoas. Esses citados são alguns deles. Então, a partir disso, o pessoal foi mudando o pensamento. A partir dessas ideias novas, o pessoal foi saindo das trevas. E a partir disso foi criando, por exemplo, democracias, como a dos Estados Unidos. A Europa era um monte de monarquias, existiam reis absolutistas. E essas monarquias foram caindo. E, por exemplo, teve a Revolução Francesa, que fizeram um monte de bobagem, mataram um monte de gente, mas o importante é que houve uma grande transformação. E tudo isso, e todos esses pensamentos, todas essas ideias, toda essa mudança de pensamento, foi, a partir disso, você muda, por exemplo, o pensamento científico. A ciência, né, como a gente pensa hoje, foi criada nessa época. E tudo isso, todas as mudanças, foi necessária para a chegada da doutrina espírita. Então Jesus falou: Eu vos enviarei o Consolador, que vai lembrar o que vocês esqueceram, vai explicar novas coisas, vai
corrigir erros de entendimento. E esse consolador não é uma pessoa. Consolador não é uma pessoa. Consolador é a doutrina como um todo. Toda essa obra como um todo é que o Consolador prometido por Jesus. Para esse Consolador vir, para essa doutrina vir, precisava de pessoas. E uma das pessoas responsáveis por isso era o Denizar Rivaí, que está dito aí no texto. Só que esse professor, ele tinha várias obras escritas. E para não confundir a obra dele de matemática, de língua francesa, de aritmética, com a obra do Espiritismo, ele resolveu escrever no livro um apelido, um pseudônimo. Então, essa obra dos Espíritos, arranjada, organizada pelo professor Rivair, foi colocado o nome de Allan Kardec. Ok? Então, ponto 1. O contexto histórico europeu do século XIX. A Revolução Francesa e as suas consequências. No apagar das luzes do século XVIII, a França, uma monarquia governada por Luís XVI, é ainda um país agrário, com industrialização incipiente. A sociedade francesa está constituída de três grupos sociais básicos: o clero, a nobreza e a burguesia. O clero, cognominado de primeiro estado, representava 2% da população total e era isento de impostos. Havia um grande desnível entre o alto clero, de origem nobre, e possuidor de grandes rendimentos originários das rendas eclesiásticas, e o baixo clero, de origem plebeia, reduzido à própria subsistência. A nobreza, conhecida como o segundo estado, fazia parte de 2,5% de uma população de 23 milhões de habitantes. Não pagava impostos e tinha acesso a cargos públicos. Subdividia-se em alta nobreza, cujos rendimentos provinham dos tributos senhoriais, das pensões reais e dos cargos na corte. Em nobreza rural, que possuía direitos de senhorio e de exploração agrícola. E em nobreza burocrática, de origem burguesa, que ocupava os altos postos administrativos. Cerca de 95% da população, que incluía desde ricos comerciantes até camponeses, formava o terceiro estado, que englobava a burguesia, fabricantes, banqueiros, comerciantes, advogados, médicos, os artesãos, o proletário industrial e os camponeses. Os burgueses tinham poder econômico devido principalmente às atividades industriais e financeiras. No entanto, igualada ao povo, a burguesia não tinha direito de participação política nem de ascensão social. Foi essa situação que desencadeou uma série de conflitos que culminaram com a Revolução Francesa de 14 de julho de 1789. A despeito dos inegáveis benefícios sociais e políticos produzidos pela Revolução Francesa, entre eles a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, seguiram-se anos de terror que favoreceram o golpe de Estado executado por Napoleão Bonaparte, no final do século XVIII. Os sublimes ideais da Revolução Francesa foram desvirtuados, em razão do abuso do poder exercido por aqueles que assumiram o governo do país. Segundo Emmanuel, naqueles anos de terror, a França atraía para si as mais dolorosas provações coletivas nessa torrente de desatinos. Com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia contra o nobre país, França.
Também no mundo espiritual reúnem-se os gênios da latinidade, sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Aquela que fora a corajosa e singela filha de Dom Mery, Joana d'Arc, volta ao ambiente da antiga pátria, à frente dos grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados, fora do cárcere material, são por ela conduzidos às plagas da América, para as reencarnações regeneradores da paz e da liberdade. Entre o final do século XVIII e o início do século XIX, 1799 a 1815, a política europeia está centrada na figura carismática de Napoleão Bonaparte, um dos grandes chefes militares da história, administrador talentoso que, entre outras reformas civis, promulga uma nova Constituição, reestrutura o aparelho burocrático, cria o ensino controlado pelo Estado, ensino público, declara leigo o Estado, separando-o assim da religião, promulga o Código Napoleônico, que garante a liberdade individual, a igualdade perante a lei, o direito à propriedade privada, o divórcio, e adota o primeiro Código Comercial. No que diz respeito às ações deste imperador francês, lembra-nos Emmanuel que as atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. Sua sua história está igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do mal e do bem. Com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês, mas espalhava a miséria e a ruína no seio dos outros povos. No cumprimento de sua tarefa, organizava-se o Código Civil, estabelecendo as mais belas formas do direito, mas difundiam-se a pilhagem e o insulto à sagrada emancipação dos outros com o movimento dos seus exércitos na absorção e anexação de vários povos. Sua fronte de soldado pode ficar laureada para o mundo de tradições gloriosas, e verdade é que ele foi um missionário do alto, embora traído em suas próprias forças. Após Napoleão, a França passa por um novo período de transformações históricas, uma vez que vários princípios liberais da Revolução foram adotados, tais como a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos, estabelecendo-se a par de todas as conquistas políticas e sociais, um regime de responsabilidade individual no mecanismo de todos os departamentos do Estado. A própria Igreja, habituada a todas as arbitrariedades na sua feição dogmática, reconheceu a limitação dos seus poderes junto das massas, resignando-se com a nova situação. O movimento democrático na França mistura política e literatura. Assim, numerosos escritores se engajam na luta política e social, através de suas obras e ação. Desse modo, Lamartine e Victor Hugo são eleitos deputados, tornando-se o próprio Lamartine, que muito contribuiu para o advento da República, chefe do governo provisório. Muitos desses escritores, como Zola, militam na causa republicana ou socialista. Sob o regime da restauração, as questões mais importantes são as de ordem política. O Partido Liberal exige a aplicação da Carta, Constituição, e um alargamento da liberdade que ela garante. Os liberais, como Stendhal e Paul-Louis Courrier, são anticlericais. Chateaubriand torna-se liberal e prevê o advento da democracia. Bom, como a gente sabe, né? Jesus é o governador do planeta e ele está no controle.
E ele vai para organizar e para fazer a gente crescer, ele vai enviando missionários, emissários do alto. Agora, quando vem um missionário, muitas vezes o missionário consegue cumprir o que ele prometeu. Então, eu vou lá, eu vou ajudar o povo, eu vou transmitir bons conhecimentos, eu vou organizar isso, vou fazer aquilo outro. Mas, algumas vezes, esses missionários erram e vão pelo caminho, para outro caminho. Não o caminho que eles prometeram antes de encarnar. Napoleão, por exemplo, ele foi enviado para juntar o povo francês, para organizar o povo francês. Ele não foi enviado para ser um imperador. Ele não foi enviado para massacrar outros povos. Então, ele, como está dizendo o texto, ele fez coisas boas, mas coisas ruins também, né? Ele, como ele está falando, o Napoleão foi pilhando, roubando todos os povos. Por exemplo, em Paris, tem um museu chamado Museu do Louvre. Nesse Museu do Louvre, por exemplo, tem um monte de obras belíssimas roubadas por Napoleão, né? Por exemplo, a Mona Lisa. Quem que pintou a Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. É francês, não é? É um italiano. É italiano. Então, Napoleão Bonaparte foi lá e ó, passou a mão na Mona Lisa. Como roubou várias outras obras de vários países. Então, o Ele Museu do Louvre, por exemplo, agradece. Ai, bendito Napoleão, que criou o roubou de um Egito. monte de obra, de um monte de vários lugares, né? Mas não foi só isso que ele fez. Então, ele, por exemplo, está falando fez lei, fez códigos, organizou, fez o ensino público. Então, ele fez coisas boas e fez coisas ruins. Ele tinha boas ideias, mas também era, né? Ele gostava do poder, ele gostava da descentralização. Então, estou falando que ele fez coisas boas para o povo francês, mas ele prejudicou outros povos que ele tiranizou. Outra coisa que fala o texto é: a gente está na Terra reencarnando várias vezes. E cada vez que a gente reencarna, a gente é colocado numa posição para a gente aprender. Então, o texto está dizendo que muitos europeus reencarnaram aqui na América. No Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Colômbia, na Argentina, em várias partes da América, em situações favoráveis ao seu aprendizado. Então a gente vem, quando a gente vai voltar para cá, vai renascer, a gente faz uma programação. Então a gente vê, na minha vida anterior, que eu estava na Terra, eu me comportei dessa forma. Nas encarnações, a ideia é que a gente evolua. Na verdade, a gente sempre vai daqui para frente. A gente não volta para trás. O que eu já aprendi, eu não desaprendo. Então, eu estou sempre indo para frente. Mas eu tropeço, eu cometo erros, né? E para que eu não cometa sempre os mesmos erros, eu venho e volto em situações diferentes. Então, digamos que eu venha numa vida como Napoleão. Eu tenho poder, eu tenho riqueza. Se eu voltar na próxima vida e eu voltar na mesma situação, eu vou cometer os mesmos erros.
Se eu tiver poder de novo, vou ter riqueza de novo, eu vou cometer os mesmos erros. Então eu vou reencarnar e eu não posso ter mais poder, porque eu abusei do meu poder. Eu não posso ser rico porque eu vou abusar da riqueza. Então eu vou voltar numa situação que eu vou entender que uma pessoa com poder e riqueza possa até explorar de mim. Então, numa vida eu vou lá e exploro a pessoa. Numa próxima vida eu vou vir numa situação mais humilde e eu vou sentir o peso de uma pessoa que está cometendo os mesmos erros. Aí eu vou aprender. Então, nós voltamos em situações diferentes para o nosso aprendizado. Se a gente voltar sempre da mesma forma, eu não aprendo, porque eu vou cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos. Então, Deus dá a chance para a gente voltar em situações diferentes para sentir, né? Já viram a posição, ó? Se coloque na posição do outro. Quando a gente passa pela posição do outro, a gente sente o que o outro está passando, a gente aprende. Nas reencarnações, a gente faz muito isso. A gente volta numa situação que a gente aplicou para os outros, para a gente sentir e aprender. Então a gente está sempre crescendo, a gente não volta para trás. A gente pode estacionar, mas sempre ou crescer, evoluir. Podemos continuar? Tem um, dois. A Revolução Industrial e suas repercussões. Outra revolução, iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, a Revolução Industrial, acarretou profundas transformações na sociedade, modificando a feição das relações humanas dentro e fora dos países. Serviu de alavanca para o progresso tecnológico que presenciamos nos dias atuais, pela invenção de máquinas e de equipamentos cada vez mais sofisticados. Propiciou o desenvolvimento das relações internacionais, em especial nas áreas econômicas, comerciais e políticas, transformando o mundo numa aldeia global. Conduziu à urbanização de ajuntamentos humanos e à construção de modernos cercamentos, propriedades rurais. Desenvolveu a rede de comunicações de curta e de longa distância, principalmente pelo emprego inteligente da energia elétrica e da eletrônica. Ampliou os meios de transporte, em especial o marítimo e o aéreo. Favoreceu as pesquisas. Onde está? Favoreceu as pesquisas médico-sanitárias voltadas para o controle das doenças epidêmicas, resultando no aumento das faixas de sobrevida humana. A Revolução Industrial, no entanto, produziu igualmente várias distorções e malefícios, de certa forma esperados, se considerar o relativo atraso moral da nossa humanidade. Os principais desequilíbrios produzidos na Revolução Industrial são essencialmente decorrentes das relações trabalhistas, infelizmente, caracterizadas pela exploração do trabalho e pelas deficientes condições de segurança e higiene laborais, ocorridas em gradações diversas. É oportuno considerar que os ideais da Revolução Francesa e os princípios da Revolução Industrial se espalharam como um rastilho de pólvora por todo o continente europeu, estimulando revoluções liberais que incitavam a burguesia e os trabalhadores a ações contra o poder constituído. A Europa do século XIX assemelha-se a um caldeirão em constante ebulição, afetando o cotidiano das pessoas em decorrência das contínuas mudanças no campo das ideias, na organização das instituições
na definição das formas de governo e em virtude dos embates políticos sociais, das conquistas científicas e tecnológicas, das planificações educativas e dos questionamentos religiosos e filosóficos. Então, a Europa está em constante transformação. Então, houve mudanças na Revolução Francesa. Na Inglaterra, houve a Revolução Industrial. Só que as pessoas ainda são muito imperfeitas. Então, na Revolução Francesa, houve muita morte, houve, depois dessas explorações, houve a subida no poder de Napoleão. Na Inglaterra, houve essa Revolução Industrial. Então, foi desenvolvida a máquina a vapor, e a partir da máquina a vapor foi criado vários equipamentos e fábricas que aumentou muito a produção das coisas. E esse desenvolvimento alavancou a riqueza, alavancou o desenvolvimento científico da Inglaterra e da Europa. Só que, apesar desse desenvolvimento, as pessoas são egoístas. E a pessoa, com esse crescimento da indústria, as pessoas começaram a ficar mais ricas. Só que eles começaram a explorar as pessoas mais simples. E para ele ficar, eu quero ficar rico, 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 muito rapidamente, eu vou explorar as pessoas mais simples. Então, infelizmente, né, houve essas distorções. Então, a jornada de trabalho era muito alta, o pagamento de salários era muito baixo, e acabou gerando uma diferença grande de riquezas entre o dono da indústria e os trabalhadores. Logicamente que as pessoas se revoltavam, começaram a criar greves e organizações trabalhistas, sindicatos. Então as coisas vão fazendo, tudo isso foi gerado através de uma pessoa, de um ser humano querendo explorar outro ser humano. Se as pessoas se respeitassem, né, as coisas vão ser muito mais tranquilas. Mas, infelizmente, ainda a gente está aprendendo essa convivência de respeito mútuo, eu posso crescer, mas eu não preciso, para crescer, pisar nos outros. Então, isso eu vou aprendendo com o tempo. E se eu não aprendo nessa vida, eu volto e aprendo numa próxima. Então, é isso que vai acontecendo. Então, por exemplo, tem pessoas que, numa vida, escravizaram outras pessoas. Aí, numa próxima, aquela pessoa que escravizou pode vir numa situação que ele vire escravo para sentir o que ele fez o outro passar. Só que, se você vai emprestar dinheiro no banco, o, dinheiro, o banco te cobra juros. E os juros são cada vez maiores. Você empresta 100, logo, logo você está devendo 1.000. Para Deus, não é assim. Deus não é que você faz um erro de 100 e tem que pagar 1.000, porque você tem que pagar com juros. Não. Deus quer que a gente aprenda. Então, se eu faço um erro, eu passo por situações necessárias para o meu aprendizado. E eu vou, às vezes, sofrer até eu aprender. Mas eu não preciso ficar sofrendo, 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 sofrendo. Se eu aprender rapidamente, rapidinho eu saio desse sofrimento.
Mas se eu sou teimoso no meu erro, eu posso acabar passando por dificuldades por mais tempo. Então, quanto tempo pode levar esse meu aprendizado? Depende só do meu trabalho, do meu esforço. Então, às vezes, eu posso passar por um sofrimento maior porque eu demoro para eu me modificar, né? Deus não castiga ninguém. Deus quer só que a gente aprenda. E cada um aprende num ritmo diferente. Do que você perguntou, Viane, na realidade, quando você vem com uma expiação, por exemplo, você vem com uma deficiência, o aprendizado ele engloba a pessoa que tem a deficiência, ele engloba o familiar da pessoa que tem deficiência, ele engloba o aprendizado das pessoas que cercam a pessoa com deficiência. É um aprendizado global. Ninguém vem sozinho. E muitas vezes, quando a necessidade de que a pessoa venha com ou uma doença, ou ela venha adquirir uma doença, um câncer, ou seja, a doença que for, não é uma questão de castigo, é uma questão de você juntou tanta energia pesada e tanta coisa difícil no seu espírito, na sua consciência, no seu eu, que é necessário que você venha não só para aprender, como para limpar a energia desse corpo, que é a sua essência, que é a sua alma. A gente sabe que a gente tem três corpos. Mais para frente nos livros aqui que vão ser estudados, você vai entender isso. Tem o corpo, a mente, tem o espírito e tem o corpo perispiritual e o corpo físico. Quando você tem um problema que você precisa passar por uma doença, você já está adoecido no seu perispírito e você já está adoecido com a sua alma. Então, a doença muitas vezes é a limpeza desse ser que, por inconsequência, a gente faz e a gente traz para dentro da gente. Então, nunca é um castigo. Deus não castiga ninguém. A gente não está aqui para ser castigado. A gente está aqui para evoluir. E muitas vezes o caminho é o da dor, porque a gente ainda não aprendeu a seguir pelo caminho do amor, a seguir o caminho mais, às vezes, longínquo, maior, mas que no final das contas é menor, porque seria o mais fácil para não sofrer. Então, por exemplo, o Napoleão. Napoleão veio com uma missão. Ele tinha que ser um missionário para ajudar a população do globo a se conscientizar, para trazer democracia para a Europa, principalmente começando pela França, que era um país que distribuía a cultura por toda a Europa, era um país que tinha uma base de muita leitura, muita filosofia, muita coisa. Espera aí que eu não consegui ler. Deixa eu ver o que ela falou. Não, e também é o seguinte, como a gente já falou assim, a gente reencarna. E nessas encarnações, se a gente está em condições, a gente escolhe que tipo como vai ser a nossa vida. Qual a Então, forma do aprendizado? Sim. então a gente pode, todos nós temos o nosso anjo de guarda. E a partir dessa conversa com o nosso anjo de guarda, a gente pode definir co- quais serão as lições que a gente vai ter naquela vida. Então, não, eu vou passar por eu vou ter uma vida humilde, bem simples, sem poder de dinheiro. Ah, não, eu vou ter alguma doença, eu vou ter algum problema físico, mental. Eu defino isso, né, numa conversa
com o meu anjo de guarda, para sabendo, né, o que eu preciso aprender, e sempre tem um instrutor, um espírito muito mais evoluído que a gente, que ajuda a gente a definir a nossa vida. E não é uma coisa assim, ah, não, fulano tem isso porque fez aquilo. Não, não é assim que funciona, é muito extenso. A forma do aprendizado ela é múltipla, ela é variada e ela é sempre englobada em núcleo, em grupo, porque não vai ser uma pessoa só que vai aprender, é um núcleo que vai aprender com tudo. Desculpa aí, prof. Falei demais. Perfeito, perfeito, Andressa. Tá certinho. O prof, aumenta um pouco a letra, por favor. Oi? Aumenta um pouco a fonte. Obrigada. Item 1.3. Manifestações artísticas e culturais do século XIX. As atividades artísticas e culturais do século XIX revelam uma preferência predominantemente romântica. O romantismo influencia as ideias políticas e sociais abraçadas pela burguesia revolucionária da primeira metade do século, associando as manifestações românticas aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A inspiração do artista romântico era buscada junto das pessoas simples, numa manifestação anti-elitista e anti-aristocrática. Pesquisava-se a cultura popular e o folclore para a produção de pinturas, esculturas e peças musicais. As obras românticas de caráter épico destacam o heroísmo. O ideário artístico estava diretamente relacionado à realidade das lutas políticas e sociais da época, os sacrifícios da população, o sangue derramado nas batalhas e até as dificuldades encontradas nas disputas amorosas. No que diz respeito à produção literária, sobressai na Alemanha o poeta Goethe, em 1749 a 1832, que, em Fausto, uma das suas mais importantes obras, enaltece a liberdade individual, tema repetido em seus demais trabalhos. Na França, destaca-se a figura de Victor Hugo, que ocupa lugar excepcional na história das letras francesas. Grande parte da sua obra é popular pelas ideias sociais que difunde e pelos sentimentos humanos, nobres e simples que ele canta. No livro Napoleão, o Pequeno, Victor Hugo critica o governo de Napoleão III. Em Os Miseráveis, denuncia, como ninguém até então fizera, o estado de penúria dos pobres. As artes plásticas inspiradas no classicismo grego-romano têm como exemplos mais importantes o Arco do Triunfo e as colunas existentes em Paris, construídas por ordem de Napoleão Bonaparte. Louis David, em 1746 a 1828, legou à posteridade famoso quadro sobre o assassinato de Jean-Paul Marat, um dos líderes da Revolução Francesa. O pintor francês Eugène Delacroix, em 1798 a 1863, líder do movimento romântico na pintura francesa, retrata no quadro A Liberdade uma mulher que, segurando a bandeira tricolor francesa, guia o povo nas dramáticas jornadas revolucionárias. No campo das composições musicais, ocorre uma reviravolta. O virtuosismo do século anterior é substituído por interpretações musicais de forte colorido emocional. A música para os românticos não era só uma obra de arte, mas um meio de comunicação com o estado de alma. Os grandes compositores românticos captam e executam peças musicais que destacam o momento político. Um dos compositores que demonstra de forma notável essa relação com Richard Wagner, 1813 a 1883,
A composição musical de Lohengrin revela a forte influência dos socialistas utópicos e dos revolucionários da época. Beethoven, 1770-1827, homenageia Napoleão Bonaparte em sua nona sinfonia. A Rapsódia Húngara, de Liszt, 1811 a 1886, e as Poloneses, de Chopin, em 1810 a 1849. São verdadeiros panfletos de manifestações nacionalistas. O nacionalismo na produção das óperas de Rossini, 1792 a 1868, Bellini, 1801 a 1835, e Verdi, 1813 a 1901, transmite um apelo pungente à unificação da Itália. O surgimento desta forma de ópera determina a passagem da música de câmara para a música de grandes teatros, onde um grande número de pessoas poderia ter acesso aos espetáculos artísticos. Ao idealismo romântico contrapõe-se o realismo, que professa o respeito pelos fatos materiais e estuda o homem segundo o seu comportamento e o seu meio, à luz das teorias sociais e fisiológicas. Escritores realistas como Stendhal, Balzac, Flaubert e naturalistas como Zola escreveram romances com pretensões científicas. Zola imita o método científico experimental do biólogo Claude Bernard. Na segunda metade do século XIX, a pintura europeia passa por uma verdadeira transformação desencadeada pelo movimento chamado impressionismo. Os pintores impressionistas procuram captar o cotidiano da vida urbana e do campo, buscando registrar nas telas as impressões dos efeitos da luz sobre a cena desejada. Os pintores mais importantes desse movimento foram Edouard Manet, 1832 e 1883, Claude Monet, 1840 a 1926, Renoir, 1841 a 1920, Cézanne, 1839 a 1906 e Degas, 1834 a 1917. Então, está falando das artes que representa as mudanças, o pensamento das pessoas. Então, fala de obras artísticas, da música, da escritura, da filosofia, as várias artes que demonstram, que estão mostrando a mudança de pensamento. Então as pessoas vão mudando, vão entendendo, vão se tornando mais, pensando na liberdade, no bem do povo, na unificação de um país, e isso acaba refletindo nas artes desse povo. Então ele se acaba citando aí grandes artistas que acabam ajudando na mudança do pensamento das pessoas, ajudando nessa transformação. Todos esses artistas, né, escritores e todos esses mais, né, são enviados do alto com a missão de fazer as pessoas pensarem, refletirem, se transformarem. Essas pessoas. Pronto, Oi. desculpa interromper. Tem uma coisa, enquanto o Celso lia, que a arte é a expressão natural de evolução espiritual, fisicamente falando, porque a gente só começou a desenvolver a arte a partir do momento em que o cérebro começou a desenvolver o lobo frontal, que é o mesmo núcleo responsável pela imaginação suficiente para você prever alguma coisa, para você distinguir, você fazer planos, e ligado também à glândula pineal. Então, meio que é toda uma preparação para que ecloda a arte na Europa, tá? Nesse esquema completo, é também meio que uma preparação para a chegada, o iluminismo junto com como é que é, romântico, junto com a arte, é uma preparação para chegar
o que veio a ser o espiritismo, Kardec, a eclosão de tantos fenômenos mediúnicos em sequência, porque mais ou menos 200 anos dessa revolução, porque os músicos aí, por tudo que o Celso está lendo, foi de 1700 e poucos primeiros até o final do século XIX, que é bem o período em que nasce Kardec e ele vem desenvolver, acontecem as mesas girantes e tudo mais. Então é meio que uma preparação. Se não houvesse tanta arte sendo desenvolvida, tanto senso estético, tanta ligação neurofrontal, tanta conexão neural aí, música de todos os tipos, Beethoven, Chopin e tudo mais, que a gente sabe que mexe com vários hemisférios cerebrais. Antes disso, como que seria? Seria mais complicado, porque essa parte artística ela engloba todo um hemisfério aí que hoje, pelas pesquisas, mostram que estão bem concentradas a parte mediúnica, como diz o César, como é que é César? Aí a Sônia sabe o nome, eu esqueci o nome, que ele fez pesquisas com a glândula pineal. É mais ou menos esses hemisférios que são Sérgio, envolvidos. Isso. é Sérgio. E desculpe aí, é só porque o nosso fiquei É o empolgada. Sérgio Felipe. É. Ai, Sérgio gente, é Felipe. incrível. Só para dar uma, exemplo, o Celso falou do Victor Hugo, o Victor Hugo. Esse aí é um grande escritor e que ah, fez vários romances psicografados a partir do médium Divaldo Pereira Franco. Então, ele estava reencarnado nessa época e agora, no século XX, né, no século XXI, foi escrevendo livros através da mediunidade. Então, tem vários livros psicografados nesse mesmo Victor Hugo, né, através do Divaldo. Vocês acham que a minha leitura está sendo muito rápida ou não? Tá bom assim? Tá bom? Tá ok. Ótimo. Tá ok. Então, item 1.4. Manifestações filosóficas, políticas, religiosas, sociais e científicas do século XIX. Para Emmanuel, o campo da filosofia não escapou a essa torrente renovadora. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma ou ascendente dos dogmas absurdos da Igreja. As confissões cristãs, atormentadas e divididas, viviam nos seus templos um combate de morte. Longe de exemplificarem aquela fraternidade do Divino Mestre, entregavam-se a todos os excessos do espírito de seita. A filosofia recolheu-se. Então, no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional e materialista. Schopenhauer, 1788 a 1860, é uma demonstração eloquente do seu pessimismo e as teorias de Spencer, 1820 a 1903, e de Comte, 1798 a 1857. Esclarecem as nossas assertivas, não obstante a sinceridade com que foram lançadas no vasto campo das ideias. De acordo com o positivismo de Auguste Comte, a humanidade ultrapassou o estado teológico e o estado metafísico ao penetrar o estado positivo, caracterizado pelo sucesso dos conhecimentos positivos, fundados numa certeza racional e científica. As ideias conduzem aos exageros dos cientificismos, em
que a fé na ciência se torna a verdadeira fé. Acredita-se que ela vai resolver todos os problemas, elucidar todos os mistérios do mundo, tornar inúteis a religião e a metafísica. Este entusiasmo é revelado na conhecida obra literária de Renan, L'Avenir de la Science, O Futuro da Ciência. Em relação às ideias anarquistas e às ideologias socialistas da sociedade da época, essas concepções ainda repercutem nos dias atuais. O anarquismo, como sabemos, representa um conjunto de doutrinas que preconizam a organização da sociedade sem nenhuma forma de autoridade imposta. Considera o Estado uma força coercitiva que impede os indivíduos de usufruir liberdade plena. A concepção moderna do anarquismo nasce com a Revolução Industrial e com a Revolução Francesa. Em fins do século XVIII, William Godwin, 1756 a 1836, desenvolve o pensamento anárquico na obra Inquiry Concerning Political Justice. No século XIX, surgem duas correntes principais do anarquismo, de ação marcante na mentalidade dos povos. A primeira encabeçada pelos franceses Pierre-Joseph Proudhon, 1809 a 1865, afirma que a sociedade deve estruturar sua produção e o seu consumo em pequenas associações baseadas no auxílio mútuo entre as pessoas. Segundo essa teoria, as mudanças sociais são feitas com base na fraternidade e na cooperação. O russo Mikhail Bakunin, 1814 a 1876, é um dos principais pensadores da obra corrente, também chamada de coletivismo. Defende a utilização de meios mais violentos nos processos de transformação da sociedade e propõe a revolução universal sustentada pelos camponeses, campesinato. Afirma que as reformas só podem ocorrer depois que o sistema social existente for destruído. Os trabalhadores espanhóis e italianos são bastante influenciados por Bakunin. Mas o movimento anarquista nesses países é esmagado pelo surgimento do fascismo. O russo Peter Kropotkin, 1842 a 1876, é considerado o sucessor de Bakunin. Sua tese é conhecida como anarco-comunista e se fundamenta na abolição de todas as formas de governo, em favor de uma sociedade comunista regulada pela cooperação mútua dos indivíduos, em vez de oriundo nas instituições governamentais. Essas ideias resultaram no surgimento do marxismo, que, de socialismo científico, transforma-se em crítico do regime capitalista, tendo como base o materialismo histórico. Assim, em 1848, o Manifesto do Partido Comunista, de autoria dos alemães Karl Marx, 1818 a 1883, e de Friedrich Engels, de 1820 a 1895, afirma que o comunismo seria a etapa final da organização político-econômica humana. A sociedade viveria em um coletivismo, sem divisão de classes e sem a presença de um Estado coercitivo. Para chegar ao comunismo, no entanto, os marxistas preveem um estágio intermediário de organização, o socialismo, que instauraria uma ditadura do proletariado para garantir a transição. Esses movimentos políticos também confrontam as práticas religiosas conduzidas pela Igreja Católica, que, desviada dos princípios morais do estabelecimento de um princípio espiritual no coração dos homens, aproxima-se em demasia das necessidades políticas da nobreza reinante na Europa. Essa aproximação com o poder real trouxe consequências desastrosas, abrindo espaço a discussões sobre o papel desempenhado pela Igreja em particular e pela religião, considerada como sinônimo de movimento religioso da Igreja, católica ou reformada. Equívoco que ainda norteia o pensamento religioso da maioria dos europeus nos dias atuais. Nesse contexto, surge o catolicismo social, movimento criado por Lamennais,
que busca o ideal de caridade e justiça, conforme os ensinos do Evangelho. Lamennais rompe com a Igreja e se torna abertamente socialista. Lacordaire e Montalbert se submetem sem abandonar a ação generosa, caridade e justiça. A fragilidade demonstrada pela Igreja Católica frente aos costumazes ataques que recebia abriu espaço à expansão das doutrinas divulgadas pelas igrejas reformadas. Na verdade, a propagação do protestantismo na Europa e na América, da mesma forma que a multiplicidade de interpretações doutrinárias surgiram ao longo de sua evolução histórica, estava ocorrendo desde o século XVI. Os questionamentos levantados sobre o papel da religião num período em que a sociedade estava submetida a um racionalismo dominante conduziram teólogos e intelectuais protestantes ao século XIX a um reexame dos textos bíblicos e até um estudo crítico da razão de ser do cristianismo. Nasciam, a partir daquele momento histórico, as teorias sobre a salvação pela fé, dogma considerado imprescindível à experiência religiosa de cada pessoa e à necessidade social de que o homem tem de crer em Deus e de senti-lo. No campo da ciência, as mudanças foram significativas, fundamentais ao progresso científico e tecnológico dos dias futuros. A descoberta do planeta Netuno por Leverrier, os trabalhos de Louis Pasteur sobre a microbiologia, os estudos de Pierre e Marie Curie no campo das energias emitidas pelo rádio e a teoria de origem da evolução das espécies de Charles Darwin. O surgimento da máquina a vapor revoluciona os meios de transporte. O desenvolvimento da indústria e a sua concentração progressiva levam a um aumento considerável do proletariado urbano e da acuidade das questões sociais. O movimento industrial necessita de operações bancárias e permite a edificação de novas fortunas. A burguesia rica acelera sua ascensão e torna-se a classe dominante, força política e social. O dinheiro é tema literário de primeiro plano em cuja inspiração os autores pintam a insolência de seus privilégios ou a miséria de suas vítimas. Em confronto com todas as épocas precedentes, o período que vai de 1830 a 1914 assinala o apogeu do progresso científico. As conquistas desse período não só foram mais numerosas, mas também devassaram mais profundamente os segredos das coisas e revelaram a natureza do mundo e do homem, projetando sobre ela uma luz até então insuspeitada. O fenomenal progresso científico da época resultou de vários fatores. Deveu-se, até certo ponto, ao estímulo da Revolução Industrial, a evolução e elevação do padrão de vida e o desejo de conforto e prazer. Todavia, é importante assinalar que uma revolução diferente marcou também esse período. Falamos da revolução moral proposta pelo Espiritismo nascente. No século XIX, desenrolava uma torrente de claridades em face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleia de companheiros e colaboradores cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. Nunca estudei o espiritismo desse jeito. Que maravilha! Delícia! Então, aí ele tá falando, né, das transformações. Tu tem transformações em todas as áreas. Durante muitos anos, né, houve uma estabilização,
Durante 1000 anos da Idade das Trevas, né, durante a Idade Média, houve o mundo parou na evolução, mais ou menos, né? Mas houve uma estabilização na ciência, na filosofia, nas várias áreas, na cultura. Então houve uma estagnação. E a partir desse momento começa a haver uma grande transformação artística, científica, industrial, filosófica. Então tem uma grande reencarnação de espíritos nas várias áreas do conhecimento. E essa transformação fez com que o mundo mudasse. Tudo isso para transformar todos nós. Então, todo esse conhecimento, né, foi trazido. É lógico, ainda a gente é muito imperfeito. Então, a gente pega, por exemplo, um conhecimento e acaba distorcendo, não entendendo muito bem. Então, ele está falando do anarquismo, né? Não, sem governo. Se há governo, sou contra. Não é isso? Então, as pessoas não querem nenhum tipo de governo. Ó, mas para chegar ali, eu vou fazer uma ditadura dos trabalhadores. Peraí. Estava chegando uma coisa boa, você vai fazer uma ditadura? Tem alguma coisa que não está muito bom, né? Não está muito bem aí, né? Então, ele está dizendo que as pessoas, ó, tem uma coisa errada aqui. Vamos mudar. Ele fala, por exemplo, de você pegar as coisas, você fazer uma organização de maneira cooperativa, onde todos colaboram, todos ajudam em pequenos grupos. Quando você faz isso em pequenos grupos e cada um auxilia o outro, as coisas vão crescendo. Mas se você quiser uniformizar todo mundo igual, não funciona, né? Porque cada um de nós pensa diferente. Nós somos diferentes. Então não dá para fazer que todos nós somos iguais, somos idênticos e tratar todo mundo de forma idêntica. A mesma coisa, por exemplo, você vai numa sala de aula e quer ensinar todos os alunos da mesma forma, você não consegue. Porque um aprende de maneira mais visual, o outro musical, do outro mexendo. Cada um de nós aprende de forma diferente. Então, a gente não pode tratar todos nós como iguais. A gente tem diferenças. Então, tudo isso está mostrando que essa grande transformação. E, além da transformação científica, artística e todos mais, tem essa transformação moral. Então, a gente fala do Kardec, que organizou a obra. Mas Kardec teve que trabalhar com um grande número de pessoas. A gente vai falar aqui muito disso, como foi feita a codificação. Então, a codificação foi feita por obras mediúnicas, mas por diversos médiuns, por muitos espíritos, em muitos países. Kardec pegou essas informações variadas de um grupo gigante. E ele usou o conhecimento dele para organizar todo esse material. Porque estava na hora dessa transformação moral. Da gente entender realmente o que Jesus quis dizer. Todo esse conhecimento que Jesus veio, tentou passar, e a gente não entendeu, ou distorceu, ou corrompeu. Então, nessa transformação, nesse conhecimento, né, da doutrina, a gente acaba compreendendo melhor o que Jesus quis dizer.
Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Quando a Andressa estava falando sobre a questão das doenças, né, na escolha, né, o que é falou da questão da deficiência, eu queria perguntar, com os vícios acontece da mesma forma? Uma pessoa que ela escolhe ter um determinado vício? Não, vício não é que você escolhe ter um vício. Mas digamos o seguinte, ah, você não escolhe um vício como uma punição. É o contrário. Digamos o seguinte, você resolve, fumar. Hum, Aí o, o fumo acaba dando uma deficiência, né, nos pulmões, por exemplo, da pessoa. Então você fuma e acaba prejudicando o seu pulmão. Posso falar, professor? Deixa eu Eu só, posso só. Tá. terminar o raciocínio. Aí eu fumo tanto que acabo tendo um câncer de pulmão. Eu tenho um vício com o meu fumo, né? Eu acabei desenvolvendo um câncer do pulmão. Esse câncer no pulmão foi gerado pelo meu ato de fumar. Eu acabei prejudicando o meu corpo. Mas como esse meu ato é um ato pensado, eu modifico também o meu perispírito. Então, além do meu corpo físico estar doente, o meu corpo espiritual também está doente. Como eu acabei gerando uma doença no meu corpo espiritual, eu desencarno com aquela doença no meu corpo. O meu corpo físico foi para a terra, foi consumido, os bichinhos comeram. Mas o meu corpo espiritual continua doente. E como que eu saro, conserto o meu corpo espiritual? Mudando os meus pensamentos. Então, quando eu vou reencarnar, eu vou gerar um novo corpo. Só que o meu corpo que eu gero tem um molde no meu corpo espiritual. Se o meu corpo espiritual está doente, eu acabo gerando um corpo com problemas. Então eu posso reencarnar com o meu pulmão já escurecido, sem ter fumado nada naquela vida. Mas como é que o meu pulmão é ruim? Não, porque eu fumei muito na outra vida, gerei uma doença no meu corpo espiritual e que, na hora de gerar um novo corpo, eu tive problemas e gerou um corpo com problemas. E isso faz com que eu venha com um corpo já com um probleminha, eu vou fumar na próxima vida? Não, eu já estou com o pulmão ruim, uhum. então eu não vou fazer. Então, são consequências. Então, um vício não é uma coisa que você faz para poder corrigir. O vício é uma coisa que você precisa corrigir. E às vezes você É precisa uma de. escolha. Hã? Lourenço, deixa eu falar uma coisa, ó. Creuza, tem uma equação que você não erra. Hum, Tem semeadura e colheita, ação e reação. O vício é uma reação, não é uma ação. Eu não posso escolher uma ação que é o vício. O vício é sempre o resultado de uma coisa que eu fiz. É hum, colheita. Colheita mal feita na semeadura. Um hábito errado. Sim, é Imagina. o que eu fiz antes. Então eu não posso É, escolher seu vício como uma ação. Não pode ser para me corrigir. Senão eu vou uhum. ter mais encrenca, né? Então tem é, sempre essa condição. digamos assim, você
tem uma vida e não percebe o que você está fazendo. Você cria o hábito de beber. Gosto de Uhum. beber, beber gostoso, relaxa. Só que esse hábito vai se intensificando. Primeiro era só um passatempo, depois passa a ser um hábito. Do hábito passa a ser o vício. O vício leva a consequências que são as doenças. Só que além da doença física, você, além de lesionar o seu soma, que é o seu corpo espiritual, que é o seu perispírito, você também tem, depois da doença, uma coisa chamada remorso. Por Hum, quê? Porque era para você viver 90 anos e você morreu com 35 com cirrose hepática. Entendeu? Aí, entendi. quando você voltar, você vai voltar com problema do fígado, ou você vai ter alergia à bebida, ou você vai ter algum problema que te impede de beber, para que você não consiga fazer isso de novo e lesionar mais o seu perispírito. E mais, para que você, no caso, o exemplo que o Celso deu do pulmão, você vai passar uma vida sentindo falta de ar. Então, você não vai querer sentir falta de ar de novo. Consequentemente, você não vai querer mais em uma outra vida fumar, porque isso vai estar impregnado em você como uma coisa que para você é repulsivo, porque a lição foi aprendida, entendeu? Entendi. Entendi. Aí eu tenho uma outra pergunta, professor. Posso, meninos e meninas? Pode ser. A gente tem, assim, o caminho da luz. Desde que a gente tem feito assim, alguns estudos, eu começava a ficar questionando. Eu tinha uma vontade de estar perguntando sempre. Aí depois eu lembro que o Celso estava falando algumas coisas da nossa posição individual, né? A, a questão da evolução moral e tudo mais. Agora, a gente está estudando esses fenômenos históricos também, como o livro O Caminho da Luz, são históricos sociais, né, que aí surge o Espiritismo com essa promessa de Jesus, né, para nos guiar. Antigamente tinham menos pessoas, um número de população menor, né? O mundo está com uma população assim bem grande e os problemas eles vão se agigantando, né? E aí assim eu fico nesse pensamento assim. Eu estava escutando o professor Luiz Fernando do canal Espírito, ele falando sobre a guerra, né, do Irã, Estados Unidos e Iraque, ou Israel, desculpa. Então assim, como que nós temos que pensar, como que nós temos que para não achar que aí vai surgir a Terceira Guerra Mundial. Aí eu pergunto assim, ele fala da questão nossa, individual, para a gente não entrar, não se desesperar pelo pensamento, não se desesperar pelas nossas emoções, pelo nosso negativismo. Então, nós, agora, contemporâneos, a gente vai ficar sempre com essa situação. Daqui a uns séculos, as pessoas vão estar estudando essa nossa realidade de agora. Bom, a gente está passando por uma transformação. A gente está passando por essa transição planetária, né? Essas guerras acontecem porque nós somos ainda muito imperfeitos. A gente vai sempre crescer, sempre evoluir, sempre melhorar. Daqui a alguns séculos, essas guerras não vão existir. Vão ser simplesmente histórias. Hum, Hoje existem as guerras. A gente assiste filmes, e nos filmes, como a gente ainda tem um pensamento muito negativo, de muita maldade, nos filmes tem lá, depois de 1000 anos,
só melhorou a tecnologia, mas a maldade continua a mesma. Uhum. Isso são da ideia das pessoas, dos filmes. Na verdade, o que vai acontecer é a gente vai evoluir tecnologicamente, vai evoluir moralmente. Então, daqui a algum tempo, não existirão mais guerras. Porque as pessoas que produzem essas guerras e mentalizam essas guerras e geram essas guerras não vão estar mais encarnadas no planeta. Como a gente já falou, as pessoas ainda muito ligadas ao mal vão ser transferidas para uma outra escola, um outro planeta. A gente está na época da divisão. Um grupo vai ficar na Terra, os menos ruinzinhos, e os mais Uhum. ruinzinhos vão ser transferidos para uma outra escola. Então, lá no futuro, tudo bem, a gente pode estudar. Olha, lá no século XXI existia a guerra. Guerra? O que é isso? Uhum. Eu não- As pessoas matavam os outros. Nossa, que absurdo! Alguém morrer, alguém matar? Não é possível. Como hoje em dia a gente assiste aqueles filmes mais bárbaros e fala, não é possível que isso existia. Mas aos poucos a gente vai entender. Hoje a gente estudou um pouquinho mais a parte mais histórica, que é Uhum. uma preparação para falar de como está surgindo o Espiritismo. Na Sim. próxima reunião, a gente vai falar um pouquinho de alguns experimentos, tal, mais um pouquinho mais dentro da própria doutrina espírita. E cada reunião a gente vai falar um pouquinho sobre encarnação, sobre uma outra coisa, né? Hoje foi uma coisa mais histórica, mas o Sim. nosso estudo não vai ser assim como foi hoje. Hoje foi um tipo de conhecimento histórico. A gente vai ver que vai ver vários tipos de conhecimento, vários tipos de reunião, né? Hoje foi uma leitura um pouquinho mais maçante, falando mais dessa história, né? Mas garanto que os próximos não vão ser diferentes, vão ser melhores do que hoje. Não, essa parte histórica ela é importante, ela é bonita, né? Não, não, É ela é importante a importante, gente mas ela não conhecer. vai ser sempre assim, né? Mas isso já Sim, sim. está no adiantar da hora. Vamos tentar encerrar por hoje, né? E na próxima semana a gente continua, né? Conversando e tirando mais dúvidas, senão a gente não vai. Ô, Não. Ótimo. prof, desculpa te cortar. A Viviane fez duas perguntas que ficou no vácuo, porque ninguém viu lá as considerações que ela colocou, né? Então, a gente também precisa estar atento a, a esse questionamento para que a pessoa também consiga entender. Tá, qual a pergunta que não foi respondida? Eu acho que ela respondeu, sim, viu? Foi respondido, Sônia. Da As duas Viviane? Da Viviane? Foi, foram. foi Foi? respondido. Ah, Sim. tá. Tá bom. Tá bom? Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Vamos lá, tagarela que faz. Vambora. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a reunião da noite de hoje, tão boa, tão maravilhosa, com tanto aprendizado. Que consigamos, Senhor, internalizar as lições aprendidas, para que consigamos consolidar dentro de nós a realidade espiritual, tendo força necessária para os desafios do dia a dia e tendo resiliência suficiente para passar por toda essa jornada de aprendizado da reencarnação de cada um. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso amado Mestre, que leve bons fluidos
aos centros da Casa do Caminho, a Casa da Esperança, para que os espíritos possam sim auxiliar nossos irmãos que ainda não se conscientizaram da sua realidade espiritual e para ajudar todos nós encarnados nos desafios assim vencer cada um dos aprendizados do dia a dia. Pedimos a proteção aos nossos irmãos desabrigados, que Deus possa auxiliá-los, levando consolo, alimento, abrigo, ou se possível, conforto espiritual, consolo. Pedimos a Deus nosso Pai pelos hospitais, pelos asilos, pelas casas de saúde, pelos abrigos de deficientes. Pedimos a Deus nosso Pai que oriente os protetores espirituais dos líderes desse globo, para que despertem a consciência e mudem o seu caminhar, tornando esse mundo mais habitável, mais humano e solidário. Ou confortando os povos caso essas resoluções não aconteçam a tempo dessa encarnação de cada um de nós habitantes, os 8 bilhões de habitantes. Pedimos a Deus nosso Pai, por fim, que escute assim a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação e livra-nos de todos os males. Damos por encerrado essa aula de aprendizado cristão. Graças a Deus. Então, boa noite a todos. Até a próxima Boa noite. semana. Noite. Boa noite. Até amanhã. Até. Obrigado, gente. Obrigado.